Obrigado, presidente. A Renata Agostini, do Estado de São Paulo. Tudo bem, Renata? Meu primeiro emprego, Estado de São Paulo. Hã? Não, entreguei jornal. Em Eldorado Paulista, a aviação 9 de julho, por volta de 1h, chegava um ônibus de São Paulo, 30 e poucos jornais, eu que entregava os jornais. E de vez em quando era comum em jornal a mais, né? Eu li o Estado de São Paulo, e depois passei a ser colaborador também, fazendo Palavras Cruzadas, e tem umas 20 publicações nesse sentido. E você vê como são as coisas. Naquele tempo o jornal não circulava segunda-feira. Okay? Não, copiar não fazia. Eu fazia, mandava pelos correios e o jornal publicava. E quando publicava, quando chegava o jornal Eldorado Paulista, eu abria rapidamente, né? E quando eu publicava, todos os jornais que eu entregava, uns 30 e poucos, eu batia na porta, olha, a página tal tem uma matéria minha aí com o Eldorado Paulista. Tá? E eu aprendi um pouquinho de português via Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, bem como eletricidade, que eu tinha dificuldade naquela época. Presidente Renato Agostini, do Estadão. A gente viu nas últimas semanas, nos últimos dias, né, ataques, notícias de ataques a procuradores, delegados da PF, juízes, até o ministro Sérgio Moro. O senhor é conhecido por ser um entusiasta do WhatsApp, sua equipe também. Entusiasta do quê? WhatsApp. WhatsApp. Tá. O senhor tem usado ainda os aplicativos como o WhatsApp, eu não sei se o senhor usa Telegram, quer tomar alguma medida, tem preocupação ou indicação direta à sua equipe para que deixe de usar esse aplicativo? Como é que vocês vão lidar com isso? Não, da minha parte aqui, apesar de quem está ao meu lado pedir mais cuidado, eu continuo agindo da mesma maneira. Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho problemas. Em nenhum momento chegou alguém aqui para mim, reservadamente, muda essa vírgula nesse decreto que você vai publicar, que a gente conversa lá fora depois. Eu não tenho esse problema nenhum, zero. Não há uma preocupação de segurança das informações do governo, de Estado? A gente já teve, não de hacker, mas lá atrás, episódio de espionagem do presidente, né, do governo, por um outro país, no caso dos Estados Unidos. Né? Olha só, a única forma de se comunicar com segurança total é pessoalmente. Isso quando vou tratar hoje à tarde a ida do Japão, né, o que a gente vai conversar, com qual é bilateral mais importante, quem vamos botar na sala e discutir esse assunto, como isso aconteceu quando tive com o Trump, com todos os outros chefes de Estado, pessoalmente. Agora, nós sabemos que se existe um telefone grampeado no Brasil, esse telefone é o meu. Não tenho problemas de conversar com ninguém. Estou muito bem casado, graças a Deus. Então não tenho zero problema. Mas só para ficar claro, desculpa, o senhor usa ainda o WhatsApp? Uso. Hoje mesmo de manhã, postei uma matéria no Facebook, né? Eu botei lá Fiesp, quando uma imagem fala mais do que as palavras. Tá? Então a gente continua fazendo a mesma coisa. Logicamente, eu tenho reservadamente a linha de transmissão só para ministro, só para esse tipo, só para aquele perfil de pessoa, só jornalista, né? E a gente divulga para esse setor quando nos interessa, mas nada de que eu possa me preocupar. Eu até gostaria, conversei com o pessoal, antes de publicar um decreto, antes de assinar um decreto, publicar até no Diário Oficial não seria adequado. Em algum local o pessoal ter acesso e até opinar se tem uma coisa errada ali, para a gente não errar quando for assinado. Obrigado, presidente. Vamos... Se vocês quiserem aqui, estou à disposição. Não, presidente. Não. Isso aí vai me dar muito trabalho, presidente, por favor. Simone, por favor. Simone Iglesias, do Bloomberg. Bom dia, presidente. Estou aqui. Obrigada, viu? Porque a gente, setoristas aqui do Planalto, a gente geralmente toma um café da manhã por ano com os presidentes, que é no Natal. Então, obrigada por ter nos recebido no momento que não é o Natal. E esperamos um de Natal também, se puder fazer recorrentemente também agradecemos. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, não sobre o apoio ao ministro Sérgio Moro, mas sobre os desdobramentos
julgamentos que estes vazamentos podem e deverão ter juridicamente. O Supremo já definiu na semana passada que vai julgar a mandado de segurança relacionado à suspeição de Moro como juiz, no caso Lula. As prisões em segunda instância devem ser pautadas pelo Supremo. E partidos, OAB, organizações deverão entrar com medidas aí na Justiça para reverter decisões da Lava Jato. Então, nesse sentido, quanto o que a Lava Jato, os avanços que a Lava Jato trouxe para o país podem ser abalados nesse momento por conta de decisões que podem ser destomadas. Obrigada. Eu queria aproveitar vocês e perguntar para a OAB por que ela é contra que se entre no telefone do Adélio. Por que a OAB é contra isso e tem ações nesse sentido? Até depois do que o advogado Adélio falou, que quem está pagando ele é quem não quer que seja descoberto quem seja o mandante. E depois, no meu entender, foi leviana, no meu entender, a acusação de empresas de televisão, né, estão pagando o Adélio. Então, essa questão do Moro. Olha só, Moro, eu conhecia pela televisão. Um primeiro contato com ele foi no aeroporto, eu acho que uns 4, 5 meses antes das eleições, onde eu apertei a mão dele e ele passou quase que batido, levei pancada da imprensa por causa disso, tudo bem. Depois, uns 15 dias depois, eu não sei, eu acho que não estava em campanha ainda, era uma pré-campanha, eu estava no Piauí e ele ligou para mim, falou, olha, o pessoal da Polícia Federal que me acompanha falou sobre aquele episódio no aeroporto, eu quero me desculpar, só fiz aquilo porque para evitar especulações, etc, etc, e tudo bem. E nunca mais conversamos, nunca mais. A conversa que eu tive com ele foi depois do segundo turno na minha casa. Nunca conversei com ele. A minha esposa já conversou por telefone com a esposa dele, isso sim, mas eu nunca conversei com ele. Então não existe alguns especulando que havia prometido para ele o Ministério da Justiça, se caso eu chegasse. Ele não entrou em campo, não fez campanha para mim. E muito pelo contrário, até o que eu falava durante a pré-campanha, que o Supremo merecia ter gente do perfil dele. É isso que eu falei muito. E agora estou falando que o Supremo está na hora de ter um evangélico lá, em especial depois da decisão de ontem. Obrigado, presidente. Igor Gadelha, revista Cruzoé. Bom dia, presidente. Obrigado mais uma vez aí. Ainda nessa questão do Moro, eu queria ir pelo lado da investigação. O que o senhor já foi informado sobre o andamento dessas investigações dos ataques aos celulares dos ministros? Hoje a gente traz uma reportagem mostrando que alguns dos investigadores suspeitam de que é um esquema até com participação de pessoas de outros países, porque o esquema os aplicativos para invadir um celular são muito caros, né? Até a gente cita lá que alguns de Israel chegam a custar mais de 5 milhões de dólares. Então, eu queria saber como é que estão essas investigações e o que o senhor tem sido informado sobre as investigações aos ataques dos celulares. Olha, eu não aprofundei conversa com o Sérgio Moro, tive com o Valeixo também, acho que foi anteontem, se não me engano, conversei com ele, o meu caso, esse caso também. A Polícia Federal está investigando, porque o primeiro crime que existe aí é a invasão. Sei que me informam que não existe informação segura, WhatsApp, seja o que for. Agora, cada um que tome as suas devidas precauções, né? Você pode ver, vamos supor que é comum a gente ouvir de vez em quando falar que quebrou sigilo fiscal tal pessoa sem a autorização judicial. Imagine se aquela pessoa, como seja homem ou mulher, que pagou alguma coisa que deveria ser pago em dinheiro e pagou com um cartão. Olha a complicação que você traz para o cara, não no tocante a possíveis atos errados, corrupção, etc., mas na vida particular do cara. Diretamente no assunto, o cara pagou um motel, por exemplo, e não foi com a esposa, ou não foi com o esposo. Né? Olha a complicação que dá. Eu sei que quase isso não acontece no Brasil, mas dá uma complicação terrível essa questão. Então tem que ser, nós temos que seguir a lei, né? A gente concorde ou não, como tem dispositivo constitucional que eu não concordo, mas sou obrigado a seguir. Obrigado, presidente. Sayonara Moreno, Rádio Nacional. Só um minuto aqui com o general Heleno.
problema dos celulares dos ministros. Todos os ministros receberam do GSI um celular com um programa de criptografia. Só que ele tem limitações. Você só consegue falar, é igual quem faz curso de idioma, né? Só consegue falar quem fez o mesmo curso. Então, é a mesma coisa. O celular, se não tiver o programa no outro celular, não se falam. Então, naturalmente, é como o presidente falou, se eu não estou falando nada demais, e na minha modesta opinião, a conversa do Moro com os procuradores é uma conversa banal, comparado com o que já se viu aí de jantares, reuniões com ministros e gente até condenada, gente indiciada, não sei o quê. Isso aí é porque é o Moro e porque é o governo do presidente Bolsonaro, senão não iam nem noticiar. Mas isso é outro problema. Agora, o celular criptografado, ele é incômodo para quem usa. Tem uma série de limitações. Como todas essas restrições, tem limitações. Todos nós estamos sujeitos a essa invasão. O então ministro Tancredo Neves disse uma vez que ninguém resiste a 5 minutos de grampo. Na época era grampo, se fala. Ninguém resiste a 5 minutos de grampo. Então nós estamos sujeitos a isso. E o presidente falou, muito importante, se eu não devo nada, que é o caso do ministro Moro, não deve nada. Pô, pode vasculhar o celular dele. Agora, se quiserem criar um problema, aí também é fácil de criar. Então, os ministros têm um celular que tem um programa criptografado, mas a maioria usa uma semana, aí vê as limitações, eu não estou fazendo nada de errado, vamos lá, vamos tocar em frente. Tá? Obrigado, general. Sayonara, não é? Por favor. Eu não uso, deixa bem claro. Nem eu. Quais são as limitações? Eu não passo azar, por exemplo, eu não passo um zap para você, porque você não tem o programa Atena que eu tenho no meu. Tá? Se você quiser passar o zap para você, tem que pegar o outro celular. Aí daqui a pouco eu estou com 5 celulares no bolso. Né? Ninguém aguenta. Agora, se nem o presidente usa, quem usa? Aí você agradeceu. Vamos lá, Sayonara, por favor. Pode sair isso na minha boca. Pode falar, Sayonara.